Vamos lá, ilustres. Chegou o momento, então, da gente estudar a resolução do Conselho Federal de Contabilidade que trata sobre a escrituração contábil. Tá? Na realidade, essa resolução aprova uma interpretação que aborda o assunto. Não tem para onde correr. O estudo mais eficiente sobre esse assunto é a leitura mesmo, tá? Com os comentários, exemplos, onde couber, podem ficar tranquilos. Então, é a leitura dessa resolução, tá? As questões teóricas têm sido tiradas quase sempre daqui, tá? Vez ou outra lá do Código Civil, a gente vai ler também, e algum trecho também lá da Lei 6404, que trata sobre o tema. Mas, grosso modo, as questões se concentram aqui nessa resolução 1330. Por isso, vamos para a leitura mesmo dela, com os devidos comentários. Presta atenção, é assunto tranquilo, tá? Olha aí. Estamos tratando de escrituração contábil, resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1330. Ó. Ela aprova essa resolução, uma interpretação. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, fatos contábeis, fatos administrativos, tá? Por meio de qualquer processo. Lembram dos processos? Ó, só para citar. Manual, maquinizado, mecanizado, informatizado. Aí para fazer um passeio pela história, mas a resolução cita esses dois aqui, tá? Aquela maquinazinha mais adaptada para o processo de escrituração e o processo computadorizado, né? Eletrônico, informatizado. Pois bem. Mas fala também sobre a guarda e a manutenção da documentação e de arquivos contábeis e a responsabilidade do profissional da contabilidade. Ainda vai ensinar o cidadão a trabalhar, a se organizar, tá? Alcance. Esta interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza. Olha, se é comercial, indústria, prestação de serviço, né? Ó, do porte gigante ou pequenininho. Ok? Pois bem, tem que adotar na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação ou de outras normas aplicáveis. Se existirem outras exigências, tem que seguir também, obviamente. Joia? Vamos lá. Formalidade da escrituração contábil. Olha aqui, ó. Quando fala em formalidade, você já lembra de formalidades intrínsecas, dizem respeito ao registro, e extrínsecas, que dizem respeito ao livro. Ó. O estudo tem que ser eficiente, tem que ficar. Beleza? A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade. Professor, se atualize, professor. Pensei que o curso fosse atualizado. A resolução que trata dos princípios foi revogada. Sim, foi. Foi até no âmbito de uma norma lá da contabilidade pública, revogou, mas os princípios, através de outros dispositivos, continuam existindo. E indo para o que mais interessa aqui, que é o estudo dessa resolução, isso aqui é texto atualizado dessa resolução, ok? Então vamos seguir. Desencana. Olha lá, ilustres, vamos lá, ó. Vamos aqui. De vez em quando rola uma brigazinha com o mouse, mas vamos lá. O nível de detalhamento
da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Claro, tem um usuário com uma maior estrutura vai precisar de um detalhamento maior. Um usuário com estruturazinha mínima precisa de um detalhamento menor. Isso aqui é uma obviedade. Nesse sentido, esta interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. Tá? Plano de contas. Cada empresa vai ter o seu plano de contas, que é o elenco de contas, a relação de todas as contas que a empresa vai utilizar com a função e o funcionamento de cada conta. Então é um documento base aí, ó, para quem vai lidar com a contabilidade. Então lá eu vou dizer, ó, fornecedores, tá, ó, vai ter um elenco lá de contas, fornecedores, o códigozinho de fornecedores, a gente vai ver que a contabilidade trabalha todo com codificação. Pois bem, aí vai ter a função da conta fornecedores, que pode diferir de empresa para empresa. Uma empresa pode dizer, ó, fornecedores para registrar as compras a prazo. Uma outra, por exemplo, mais detalhada, ó, fornecedores para registrar compra de estoque a prazo. Ó, vai servir só para registrar a compra de estoque a prazo. As dívidas, né, ó, decorrentes de compra de estoque a prazo. Essa seria a função. Funcionamento: aumenta por crédito, diminui por débito. E assim, ó, a empresa é o profissional da contabilidade que vai definir mesmo com quais contas ele vai trabalhar, a função de cada conta, o funcionamento de cada conta. Isso tudo vai aparecer no chamado plano de contas. Cada empresa pode definir o seu plano de contas. Ah, não há um plano de contas padrão, não? Não, como regra não. Existe até, ó, um plano de contas padrão lá na contabilidade pública ou para os bancos, enfim, algo parecido com isso. Mas as empresas, em geral, não há esse rigor, nem a definição desse plano de contas, não, tá? É o que ele está dizendo aqui. Esta interpretação, olha. Esta interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional, claro, à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, exemplo de uma autoridade reguladora que quer que as entidades que estão sob seu julgo lá, né, ó, sigam. Olha, Bacen, ele define uma espécie de plano padrão para as instituições financeiras. Mas, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido, beleza? Então, ó, entrando aqui nas formalidades, a escrituração contábil deve ser executada, ó. Tá falando dos registros, ó, contábeis. Formalidades intrínsecas, ok? Formalidades intrínsecas. Então, como deve ser o registro contábil? Em idioma e em moeda corrente nacionais. Em forma contábil, na sequência ele vai detalhar. Tá? Em ordem cronológica de dia, mês e ano, não é bagunçado não. Em ordem. Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, ó. Trabalho organizadozinho. Sem rasuras, sem emendas. Olha, ó, tudo bem direitinho. Com base em documentos, aí veja bem, vamos prestar atenção aqui, porque quando ele falar ao longo da resolução em documentos, ele vai vir com esse papinho aí de documentos que podem ser de origem externa. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Ó.
comprei algo de fora, teve um documento de origem externa, uma nota fiscal. Origem interna, pode ser a nota fiscal também. Eu posso emitir a nota fiscal, né? Mas deixa eu dar um outro exemplo aqui para o documento de origem interna. Uma folha de pagamento, ó. Elaborei uma folha de pagamento internamente. Ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Os fatos, eles devem ser amparados em algo. Algo evidenciando. Pode ser até um cálculo numa planilha de Excel, numa planilha eletrônica. Beleza? Por exemplo, quando a gente estudar teste de recuperabilidade, a gente vai ver que precisa de um tal de valor em uso, fluxo de caixa descontado. Isso pode estar, ó, numa planilha eletrônica. Alguém lá, ó, vai assinar, beleza? Então vai ser um documento que vai dar suporte para o registro contábil. Joia? Vamos aqui, ó. Então, estamos diante aqui de formalidades intrínsecas. Intrínsecas. Ó. Sai de cima do texto, professor. Sai. Beleza? Aí vamos aqui, ó. A escrituração em forma contábil. Chegou a hora dele detalhar. Que negócio é esse de em forma contábil? Olha. A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no mínimo, então olha os elementos essenciais de um lançamento. Ok? Elementos essenciais de um lançamento. Porque até agora no nosso curso foi o que a gente fez, ó. Bota a conta debitada, bota a conta creditada e bota o valor, né? Simplificando para fins didáticos isso. Mas há mais coisas, olha. Data do registro contábil. É a data de quando eu estou registrando, não. A data em que o fato contábil ocorreu. Se eu fiz uma compra, no dia 10, mas eu vou registrar apenas, atrasou um pouquinho, vou registrar no dia 25, o registro vai sair com a data do dia 10. É a data em que o fato ocorreu. Presta atenção, tá? Até porque na contabilidade não é assim, não, ó. Ocorre o fato e na mesma hora tem alguém lançando. Não. Tem que organizar, preparar a documentação, mandar para a pessoa que vai efetuar a classificação contábil, né, ó, estrutural. Esse documento, esse fato aqui, ó. Esse documento que representa um fato, né, ó. Qual é o débito, qual é o crédito, enfim. Tá certo? Então, tem que organizar para mandar para a pessoa responsável pelo lançamento, beleza? Então, não é na mesma hora. Conta devedora, conta credora, histórico, ó. Data, conta devedora, conta credora, histórico, ok? Histórico, que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. O histórico pode ter um código para tratar dos históricos. Já eu dou exemplo. Valor do registro contábil. Informação, isso aqui é só uma verdade, tá? Ó. Informação parece algo esquisitinho mesmo. Informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Tá? Então, olha aí, eu tenho que olhar uma escrituração e ter condições de identificar, ó. Tá aqui um lançamento, tá aqui outro lançamento, tá aqui outro, né, ó. Identificar cada lançamento individualmente. Joia? Vamos seguir, ó. O registro contábil, ó, lembre que é uma historinha de código para histórico, né, ó, código para histórico, né? Mas vai ter código para tudo, ou quase tudo, eu vou mostrar.
O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial, relacionada ao respectivo documento de origem. Aí quando fala em documento, vem aqui a papagaiada, ó. De origem externa, ou interna, ou, lembre lá do cálculozinho na planilha eletrônica, ó, ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 8. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. Então, duas coisas aqui, ó, que a gente está vendo, ó. Os registros, eles são numerados. Registro 1, 2, 3, 4, 5.000, 7.090, enfim. E essa numeração vai estar linkada à documentação. Eu vou ter o documento do lançamento 1038. Eu vou ter o documento do lançamento 200. Tá? Então é tudo bem organizadinho. Tá? E é claro que a terminologia que eu vou utilizar no registro tem que expressar a essência. Tá certo? A essência. A essência é mais importante do que uma mera formalidade. Já dei o exemplo. Tá? Ó, se formalmente a gente está aqui num contrato de aluguel, mas na essência, na prática, é uma compra e venda, o registro vai tratar de uma compra e venda. Tá? Não vai ficar apegado ao papel, não. A formalidade, não. Tem que expressar a essência da transação. Ok? Vamos aqui, ó. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o livro diário e o livro razão, em forma não digital, porque nós temos livros, ó, livro em forma digital e não digital. De todo modo, nós vamos ter formalidade para esse livro, tá? Ou para esses livros, que são as formalidades extrínsecas. Tá? Formalidades extrínsecas. Então, olha aqui, ó. Começando pelo livro em forma não digital. Tá? Ó. Esses livros devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem encadernados. Estou falando daquele livro que a gente bota debaixo do braço, né? Ó, o tradicional, o não digital. Terem suas folhas numeradas sequencialmente. Tá? Conterem termo de abertura e de encerramento, assinados pelo titular ou representante legal da entidade, ou seja, assinados por alguém, duas pessoas, basicamente. Alguém da empresa, representante da empresa mesmo, e alguém da contabilidade. Então, o alguém da empresa é representante da empresa. Tá, ó. Vou botar até que é melhor aqui, ó, representante. Alguém que responda pela empresa. E alguém que vai responder lá pela contabilidade, o profissional da contabilidade. Ok? Então, conterem termo de abertura e de encerramento, assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade, regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? Tranquilo, né? Muito simples. Olha aí, vamos seguir. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles, ó, de novo, o livro diário e o livro razão, em forma digital e viva a modernidade, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado. Então, ó, a assinatura de alguém que responde pela entidade e pelo profissional da contabilidade, tanto faz se o livro é tradicional ou novo, em forma não digital ou digital, tá? Quando exigível por legislação específica, serem
autenticados no registro público ou entidade competente. Ok? Beleza? Olha aqui. Como funciona isso, pessoal? Porque é muito comum o aluno ter dúvida sobre isso. Acontece o seguinte. O livro... Primeiro, como é esse termo de abertura e esse termo de encerramento? Tá? É bom que eu trabalhei na contabilidade de uma grande empresa, passei por diversos setores, passei por várias etapas dessa escrituração contábil na prática, tá? Tive que lidar com esses livros, tanto em forma não digital, tradicional, na época que eu trabalhava, era assistente de contabilidade, e agora em forma digital, como auditor, auditando isso. Então, deu para dar uma passeada bem legal sobre isso aqui. Como é esse termo de abertura e esse termo de encerramento? O que é isso, professor? O aluno fica com dificuldade de visualizar. Na prática, olha, o livro diário de uma empresa não é um livrozinho simples, vamos pensar aqui em forma não digital, tradicional. Só um livro lá e pronto. Não, ó. O normal, né? Há vários volumes. O diário do ano X1 são vários volumes. O livro Razão do ano X1 de uma empresa, vários volumes. Cada volume, ó, começa, ó, com um termozinho de abertura. Olha, diário do ano 2020. Tá? As folhas tais a tais. Ok? Aí, volume 1. Aí, ó. Se inicia agora, blá, 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 blá. Aí, lá no final, ó, encerrando o volume 1 do diário do ano 2020. Aí vai ter, ó. Olha, estamos iniciando agora o volume 2 do diário do ano 2020, ó. Opa, estamos encerrando o volume 2. E por aí vai, é formalidadezinha. Cada termo de abertura ou de encerramento, ó, assinatura, tá? De alguém da empresa, de alguém da contabilidade. Joia? Beleza? É isso. Vai ter uma numeraçãozinha, não é com a canetazinha Bic ou com a lapiseira, não. Vai ser aquela numeração, via de regra, aquela tipográfica mesmo, né, ó. Aquela mecânica, enfim, tá? Em relação aos livros em forma digital, olha, vai ter essa assinatura também, como professor, assinatura digital, uma senha, tá? Vai ter lá, cada profissional desse vai ter um certificado digital, tá? Então, e aí vai assinar digitalmente, já é assim, tá? Então, olha aqui, ó, lá na Receita Federal, cada servidor tem um certificadozinho digital, por exemplo. Então, assina eletronicamente os documentos. Beleza? E o contribuinte também. Beleza? Então, tem sim que assinar, mesmo o livro eletrônico, alguém, ó, tanto alguém da empresa, como alguém da contabilidade, vai lá botar, ó, dele na reta, assinar digitalmente. Beleza? E, se precisar, quando exigível por legislação específica, vai ter autenticação no registro público ou entidade competente, por exemplo, na junta comercial, beleza? É assim, tá? Isso tudo está no âmbito, só falando um pouquinho mais aqui em forma digital, que é que causa mais dúvida, né? Do Sistema Público de Escrituração Digital, ó. Sistema Público de Escrituração Digital, chamado SPED. Bem-vindo à modernidade, tá? E aí tem aluno que pergunta, professor, mas aí o fisco tá comendo poeira, né? O pessoal não para pensar. Por quê? Já comentaram isso comigo mesmo. Mas olha aí, professor, prepara um livro em formato eletrônico, um arquivo digital. Quando chegar alguém para fiscalizar, é só a empresa ir lá e mudar. Então, como é que funciona, pessoal? A empresa prepara a escrituração no formato digital e envia para o Sistema Público de Escrituração Digital, com todas as formalidades,
tá? Quando alguém for fiscalizar, não vai atrás do documento que está lá com a empresa, não, ou do arquivo eletrônico da empresa, não. Vai buscar nesse sistema público de escrituração digital. Por isso que tem que seguir formalidades. Então é algo amarradinho também, tá? Beleza? É do mesmo modo, o que interessa mesmo é o livro de papel, como se pudesse a empresa ter um outro livro e mudar seu bel prazer. Não, não. O fisco vai ir atrás, né, ou vai atrás daquele livro que passou por um processo, né, de autenticação na junta comercial. Perceberam? Beleza? Então não é fácil ficar manipulando, não. Tá? Vamos aqui, ó. Ilustres. Admite-se, olha, o uso de códigos, eu disse que ia falar sobre código, né? E ou abreviaturas nos históricos dos lançamentos, desde que permanentes e uniformes. Na verdade, pode mudar, né? Só não pode avacalhar. Mas o texto está falando, desde que permanentes e uniformes, devendo constar o significado dos códigos e ou abreviaturas no livro diário ou em registro especial, revestido das formalidades extrínsecas de que tratam os itens 9 e 10. A escrituração, ela é bem calcada em códigos. Como é que funciona isso? Deixa eu mostrar. Ó. Fica assim, ó. Por exemplo, ó, imagine o plano de contas, olha. Ativo. Só dar um exemplo simples aqui, ó. 1.1. Você já conhece a estrutura, né? Ó, ativo circulante. É assim, tá? Ó. Disponibilidades. Caixa. Banco, conta. Movimento. E por aí vai, ó. Tá? As contas que recebem lançamento, ó. Conta analítica. Contas que recebem lançamento. Tá? E aí, pessoal, assim, ó, porque lá na hora de lançar, a pessoa que vai trabalhar com o lançamento, ó, por exemplo, aí tem aqui a data, aí bota lá a data, tá bom? Olha, vamos trabalhar aqui com a data 9 de março. Aí tem a conta debitada, bota o código. Ó, o código da conta caixa, ao invés de escrever caixa. Percebeu? Aí bota lá o crédito. Sei lá o que, ó. Uma outra conta. Histórico, por exemplo, ó. 510, que... Aí tem um livro dizendo que segue também as formalidades. O livro, tá, ó. Tem que seguir as mesmas formalidades do livro normal. Dizendo o que é que significa esse código 210. Por exemplo, venda de tal coisa conforme nota fiscal. Aí, ó, no complemento. Só o número da nota fiscal, ó. E o valor? Aí bota lá o valor. Enfim, é tudo bem codificado. E para quê, professor? Com isso fica bem ágil o processo de inserção de dados, né, ó. Vai para um digitador profissional, neném, e aí, ó, o cara vai só... Tá, ó, lidando só com números. Isso aqui mostrando como é um pouco da prática. Então, trabalha bem com essa parte de códigos, tá? Mas a gente vai continuar a detalhar e dar mais exemplos sobre isso na sequência, tá, ilustres? Abraço.